e abençoada, abençoada do Senhor. Nessa manhã eu resolvi gravar um vídeo usando um texto da palavra do Senhor, porque tudo aquilo que a gente vai falar precisa estar dentro da palavra do Senhor para o seu coração, para o meu coração, para que a gente possa ser edificado nessa manhã. Porque toda vez que Deus permite a gente passar por algum processo, nesse caso o processo que a gente está passando é um processo que tem se estendido pelo mundo todo, mas quando Deus, a palavra fala que quando Deus permite a gente passar por uma situação dessa, ele já envia o escape, ou seja, ele te dá a força que você precisa para passar, ele te dá as condições necessárias para você passar. A gente pode ver isso na palavra, quando ali o povo saiu do Egito e ficou ali naquele deserto durante aquele período, Deus ele não deixou faltar nada, não faltou alimento, não faltou a proteção de Deus, não faltou aquela coluna, não faltou a nuvem, não faltou nada, né? Nem a roupa deles se gastaram, os sapatos, né? Então Deus ele é maravilhoso, ele é poderoso. Eu percebo que tudo isso que está acontecendo é para a gente se tornar mais crente, para a gente voltar a confiança, né, plena no Senhor. Da gente compreender que os recursos daqui da terra, todos eles se movimentam a partir da ordem de Deus, porque se Deus não der ordem, se Deus não permitir a chuva cair, se Deus não permitir que as coisas cresçam nos campos, a gente não tem nada, né? A nossa segurança, como diz o Salmo 91, a nossa segurança é o Senhor. E aqui hoje eu trouxe uma palavra para o teu coração, para o meu coração, né? Porque se eu vou falar da palavra, é porque ela já falou no meu coração. E o texto que eu vou usar de base é 2 Crônicas, capítulo 20. Tá aqui a minha Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20. E depois eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo para você poder meditar quando você tiver tempo. E, bom, acredito que agora todo mundo tem tempo, né? A maior parte das pessoas tem tempo, né? E mesmo que você não tenha tempo, procura focar que em algum momento você precisa ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Então busque esse tempo para meditar e para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, trata da história de Josafá, do rei Josafá. Fala que uma grande multidão vem ao encontro dele para pelejar, para guerrear contra ele. E essa palavra é muito interessante porque já no começo dessa palavra, desse texto, vai falar que vem pessoas para dar notícia a Josafá sobre o que está por vir, sobre aquela multidão, né? Aquele monte, aquela quantidade de pessoas grande que vinha contra Josafá para poder guerrear contra ele. E isso já começa a me chamar a atenção, por quê? Porque é interessante a gente reparar e perceber como as coisas ruins, elas são muito mais fáceis de ser propagadas do que as coisas boas. Se você for parar para ver nesse período que a gente está vivendo, porque o objetivo é associar a palavra ao momento que a gente está vivendo, porque a Bíblia, ela se aplica a qualquer momento que você esteja vivendo, e aqui sempre vai ter resposta para aquilo que você precisa. E é engraçado que lá no estado de Jó, né, e aqui também com o rei Josafá, sempre tem um mensageiro para te trazer a notícia ruim. Isso é muito engraçado isso, né? A gente está lidando com isso diariamente. Você liga a televisão e dificilmente você vai ver reportagens, seja na televisão ou seja na internet, com os links que as pessoas estão compartilhando. Dificilmente você vai ver falando das curas do coronavírus. Dificilmente você vai ver falando do sucesso com a cloroquina. Dificilmente você vai ver falando sobre os hospitais que estão dando conta. Não, você sempre vai ver as reportagens focando no isolamento, a maior parte, focando no isolamento e focando nos insucessos das operações relacionadas ao coronavírus. E eu tenho parado para perceber que muitas pessoas à nossa volta estão adoecendo com isso. O Brasil, se você não sabe, ele está no topo do ranking de pessoas ansiosas. Ou seja, o brasileiro é ansioso já de natureza. E a ansiedade, ela faz você sofrer por antecedência. A ansiedade faz você desenvolver medos, pavores, coisas
que você não precisava ter porque você ainda não está naquela situação de estresse. Mas a ansiedade faz com que você sofra aquilo antes que aquilo aconteça. E isso é ruim porque faz com que o seu corpo libere diversos tipos de coisas que faz com que você fique doente sem estar. Esse é o propósito do vídeo. E eu trouxe essa palavra aqui de Josafá para te mostrar a atitude que você tem que ter diante das notícias ruins, porque notícias ruins chegam para todo mundo. Ninguém está livre de notícia ruim. Pode ser o pastor, pode ser o membro, pode ser o não crente, pode ser pessoas de outras religiões. Todo mundo em algum momento da vida já teve notícias ruins ou vai ter ainda. Essa palavra aqui, depois você vai ler, eu vou deixar a referência aqui, depois quando você puder, você pega para você ler. Essa notícia ruim chega para Josafá. E eu acho interessante, maravilhoso, a atitude que Josafá tem. Josafá não arranca os cabelos, Josafá não se desespera, Josafá não... Ele mantém a calma. Ele mantém a calma. Em momentos de crise é necessário manter o equilíbrio, a calma. É difícil isso? É difícil quando você vê um parente seu doente, quando você vê um médico desenganar você ou alguém que você tem próximo, alguém que você ama. Mas quando você tem uma certeza em Deus, aquela paz que excede o entendimento, ela inunda o teu coração. Você sabe, quando você passa por uma dificuldade muito grande, mas você tem um dinheiro guardado? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você passa por um momento de doença, alguma coisa, mas você pensa, poxa, eu tenho dinheiro lá guardado. Isso é a tua segurança. Então, você ter aquele dinheiro guardado lá te traz tranquilidade. Com Deus, eu só botei essa situação para a gente ter mais ou menos uma noção do que eu tô querendo dizer. Mas Deus, ele precisa ser a nossa cidade forte. Deus, ele precisa ser o refúgio e a fortaleza que a gente precisa. Você precisa de refúgio quando não tem calamidade? Não. Você precisa de refúgio em situações caóticas como essa que a gente está vivendo. Então aqui Josafá, ele tem a atitude mais linda que você vai poder ouvir. Uma atitude incrível. Ele pega e proclama o jejum. O que é jejum? Consagração. Jejuar é se consagrar, é se separar para buscar a Deus. E ele faz isso sozinho? Não. Ele chama o povo, porque a guerra ia acometer o povo do qual ele era rei. Então ele fala para o povo, gente, a situação é essa, mas não se desespera. A gente vai buscar socorro em Deus. A gente vai buscar orientação em Deus. E ali ele conclama aquele jejum no meio do povo de Judá. E ele bota aquele povo para clamar, para se dobrar. Então essa atitude que você tem que ter, seja agora nesse período, seja em qualquer período da sua vida, se prostra diante do rei, daquele que pode te responder, daquele que pode te ajudar. Não adianta a gente buscar socorro agora na mídia, não adianta a gente tentar buscar socorro agora no governo, não adianta a gente tentar buscar socorro em A, B e C. A gente precisa buscar socorro em Deus. E quando eu falo de socorro, eu falo da paz. Porque a falta de paz, ela pode acabar com a minha e com a tua saúde. E é o que eu tenho visto que está acontecendo muito. E a partir do momento que ele se propõe a fazer isso, ele se propõe a buscar socorro onde tem socorro. Ele se propõe a buscar socorro onde ele sabia que encontrar refúgio. Porque não adianta você ficar batendo em várias portas onde as pessoas estão mais desesperadas que você. Não adianta você buscar uma palavra onde as pessoas estão mais desesperançadas que você. Você tem que buscar refúgio no lugar certo. Você tem que buscar consolo no lugar onde você vai encontrar. Ninguém vai comprar produto no mercado vazio. Você precisa buscar refúgio aonde você sabe que pode encontrar. E aonde é esse lugar? É no Senhor. É lá que a gente encontra a paz que a gente precisa, o refúgio que a gente precisa. Eu costumo dizer que a paz de Deus, ela é maravilhosa. A paz de Deus, ela é o anestésico, ela é um anestésico. Você está numa situação onde você mesmo olha para você e você fala, meu Deus, o tiro tá comendo daqui, bomba tá explodindo ali, mas você tem aquela serenidade, você sabe que nada daquilo ali vai te atingir se Deus não quiser que atinja.
Isso é a paz. A paz de Deus, ela brota de dentro para fora. Ela é um fruto. Ela brota, ela te inunda de dentro para fora. Mas para você ter isso, você precisa querer buscar no lugar certo. E quando ele se põe a buscar a Deus, Deus ele não deixa servo sem resposta. Isso aí você pode ter certeza. Às vezes Deus já te respondeu, mas a resposta de Deus não foi a que você queria ouvir. Então você está falando de repente que não é Deus que te respondeu, mas Deus já te respondeu ou vai te responder. Porque a Bíblia fala que ele não está com seus ouvidos tapados e nem com as suas mãos encolhidas para que ele não possa abençoar nem ouvir aquele que busca ele com coração sincero. E aqui depois que Josafá se prostra diante do Senhor, bota todo aquele povo para se prostrar, ele bota aquele povo para reconhecer que se Deus não fizer, nada acontece. Gente, a situação do Brasil, a gente precisa buscar em Deus a situação, a gente precisa buscar em Deus a resposta, porque as condições financeiras do Brasil não é igual aos países lá fora. Aqui muitas pessoas já passam privações no dia a dia. Com essas coisas que estão acontecendo, a tendência é isso piorar. Então a gente precisa elevar os nossos olhos aos céus, porque só Deus pode dar solução para esse problema. E depois que ele termina de buscar, de clamar, de chorar nos pés do Senhor, e ele fala para Deus o que está acontecendo. Deus já sabe o que está acontecendo, mas ele quer que você fale. Deus ele já sabe onde está doendo, ele já sabe exatamente das suas limitações. Quando ele botou essa dificuldade sobre você, ele já sabia como você lidar com isso, mas ele quer que você fale. É muito interessante nas orações, às vezes a gente faz uma oração pré-montada, mas Deus ele quer que você seja sincero, como Davi foi. Davi falou com Deus, vamos colocar aqui nas minhas palavras: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu matei Urias, eu sei que eu fiquei com a mulher dele, mas por favor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Deus falou isso para ele. Então aqui, quando ele conclama o povo a buscar o Senhor, Deus ele vem e responde a ele, fala para ele assim: Josafá, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Você só vai ter que parar, ficar em pé e você vai ver o livramento que eu vou te dar. E a partir daquilo ali ele começa a adorar. A importância da adoração. Quando você entende que Deus é capaz de fazer, quando você entende que só Ele pode fazer, a partir daí você tem que adorar, você tem que exaltar. Porque no tempo certo o Senhor vai dar a resposta que você precisa. E Ele vai entrar com o livramento certo no momento certo. Tá bom? Fica com essa palavra, que o Senhor possa abençoar a tua vida, que nesse momento difícil, de crise, não deixa nada disso entrar no seu coração. Busca a Deus para que Ele venha te dar paz, para você sobreviver a tudo isso que está acontecendo. E mais tarde você possa ser abençoador de vidas através do seu testemunho. Tá bom? Fiquem com Deus e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.